que acontece? Eu fecho a IDE e depois, quando eu abro, ele reclama de novo dos pacotes das bibliotecas, pede para baixar tudo de novo. Que estranho, cara. Mas tu mudou de pasta, alguma coisa, não? Depois que Não, fechou? não, tá tudo normal. Eu fecho, eu tenho que abrir a IDE e fazer todo o exercício. Se eu fecho de novo, abre de novo, ele tem que resolver todos os problemas de novo. Que estranho. Não é comum isso. O comum é não conseguir fazer mesmo depois, né? De fazer aqueles passos lá, daí. Não, é, aqueles passos ali eu até fiz ontem, adicionei lá na biblioteca ali do pacote e ele abriu. Eu consegui fazer ali uma coisa. Só que daí eu fechei para continuar hoje de manhã e tô Tu, com. tu, tu pode tentar outra ideia, de repente. Tem o Eclipse, né? Tem o NetBeans. Sim, sim, é. Na verdade, NetBeans esse é uma aqui. boa. Eu tenho o Eclipse também aqui instalado aqui Sim. nessa máquina. Eu vou tentar. O Eclipse eu só não sei se tu vai conseguir abrir direto o CineBuilder nos arquivos FXML, Tá, né? mas eu tenho um aplicativo armazenado aqui também. Eu tenho Tá. esse. Não, se tu quiser usar outro não tem problema nenhum. Aí Tá. entrega depois, e como teve problema na instalação, ele pode entregar com atraso ali É, as tarefas, não tem problema. Tá, eu acho que amanhã eu acho que eu consegui terminar isso aqui. Tranquilo. Mas eu acho que o pessoal não gosta muito de JavaFX. Eu acho que os outros professores, por causa disso aí, é sempre uma briga ou qualquer outra coisa. Eu Mas é engraçado, uso, qual é a eu versão uso do teu já? Node, Do teu? eu uso várias coisas aqui nesse meu coisa, e nunca tive problema. Agora, Sim. JavaFX é uma briga. Sabe que o JDK, eu dei essa disciplina para engenharia semestre passado e também vários tiveram problema, né? Às vezes mudando só a versão do Java já resolve o pepino todo. Eu usei o JDK 10 já para testar e usei o Eu, 1.8, eu tenho 11 e tenho 14 aqui. tá? Porque tem o. Deixa eu ver se eu acho aqui para ti. O 1.8 é o que dava menos problema ali. E eu acho que eles fizeram umas atualizações no JavaFX e aí deu mais problema do que. Sim, sim. Mas é estranho, Eu, e depende do sistema operacional. Tipo, no Mac que eu uso, eu não preciso fazer nada. Só instalo ali o Java, né? E ele já não precisa nem fazer aquela configuração toda lá. sim, eu tenho o Linux aqui. Eu também nunca, eu não tenho problema com nenhuma outra plataforma, mas Tu agora Java aqui nesse aqui é uma briga. tentou no Linux? Não. Oi? Tentou no Linux também ou não? Sim, sim. É o que eu tenho instalado aqui na máquina, né? Mas daí eu Ah, até pensei, não vou formatar só pra, só pra fazer o exercício. sim, pode tentar uma outra IDE, se tu tá mais acostumado também, não tem problema. Sim, sim. E aí dá pra testar uma versão mais antiga, ó. Sei lá, De tenta usar repente, uma versão mais antiga ali do JDK, de repente funciona de cara já. eu acho que eu vou fazer um downgrade depois aqui, vou tentar ver se funciona. Beleza. Beleza, valeu, professor. Valeu. Bom, pessoal, então a gente vai ver essa parte hoje aqui, que são alguns assuntos um pouquinho mais avançados em JavaFX, que vai ajudar vocês depois no projeto de vocês final. Mas antes aqui eu vou dar uma repassada nos exercícios que vocês tinham para fazer. Então, deixa eu só executar aqui o main. Então, um dos exercícios, era o 2, se eu não me engano, era esse cara aqui para vocês usarem, aprenderem a usar ali as caixas de diálogo com alguma entrada, né, ou com alguma seleção. Então, Professor, para mim a tela não está aparecendo. Não sei ah, se para os outros está. esqueci de apresentar. Só se tiver alguma instabilidade no sinal, ontem eu tive alguns problemas na aula de ontem, então me avisem pelo WhatsApp ou por aqui. E ontem estava complicado a aula aqui, estava difícil. Então, tá aparecendo agora? Sim, sim. Beleza. Então, assim, ó, o primeiro exercício, o segundo exercício, vou começar pelo segundo aqui. Deixa eu rodar de novo. O segundo exercício, vocês tinham que usar as caixas de diálogo com entrada, então tinham que ter 4 botões, um para mostrar o resultado do que foi informado antes, e cada um desses para uma caixa de diálogo diferente, né? Então, esse aqui é o input dialog, que é para botar algum nome. Vou botar meu nome aqui.
Esse aqui era para selecionar através de várias opções. Vou deixar o sul. E aqui o de botões. E aí vocês podem customizar isso, né, com o texto que vocês querem. E depois o de mostrar informação só, information, que é bem simples, usando as informações que foram captadas das outras caixas de entrada. Então esse exercício aqui, bom, o de praxe, né, vocês têm que carregar o FXML no principal, no main. O FXML que eu criei para esse exercício aqui, eu coloquei FXID em todos os botões, embora nem seja tão importante, porque o que importa para nós são as ações, que são esses eventos aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela. Que são os onActions dos botões. Então, esse é o nome do método que eu vou usar, que eu vou executar quando alguém clicar no nome, aquele de preencher o nome, esse aqui para selecionar em que região mora, esse aqui se faz exercício ou não, e esse aqui para mostrar o resultado. Né? Então, declarando os FXIDs no nosso FXML, a gente volta aqui para o controlador, e aí a gente coloca, se quiser colocar os FXIDs dos botões, dá para colocar, até nem coloquei aqui. E eu já criei aqui como, para facilitar minha vida aqui, isso aqui não precisa fazer assim separado, né, que nem eu fiz, declarando como atributo aqui, tá? Mas quem quiser pode. O importante é que se declarar como atributo, isso tem que ser instanciado aqui no Initialize, né? Então aqui eu instanciei todas as caixas de diálogo, mas eu não dei nenhum show, então ele não aparece. Então instanciei o Text Input Dialog, com o diálogo de nome, o Choice Dialog com as opções já. Então a primeira opção é o Default, que vocês colocam, que aparece inicialmente. Criei um alert de confirmação e criei um de informação e depois só preenchi dependendo do que o usuário fazia. Então se ele clicava no aperta nome, eu setava o título, o cabeçalho, o texto de conteúdo, e aqui, se ele preenchesse o nome, eu salvava nessa variável nome que eu defini aqui em cima, esse atributo. Dessa forma, eu posso reutilizar esse nome lá na hora de mostrar o resultado, que é nesse cara aqui de baixo. No de opções, eu basicamente tenho que fazer a mesma coisa, a única diferença é que eu tenho que dar um toString aqui, porque ele vem o objeto genérico daquele choice dialog e aí eu tenho que fazer o toString para transformar isso para texto. Salvei em região e por fim criei os botões aqui. Criei aquele cancelar que é o default dele, é dar um cancela ou fechar. E então não preciso fazer o comportamento desse cara aqui. E os outros três eu vou testar depois qual deles foi clicado, né? Então preenchi as informações padrões da caixa de diálogo. Dei um set all para adicionar todos esses botões a partir dos botões que eu tinha ali. E aí testei. Então, se o usuário interagir aqui com nossa caixa de diálogo, estou testando se o botão que veio aqui como parâmetro é o sim, ou é o não, ou é o às vezes, ou é algum outro que ele não, ou seja, ele cancelou. Então aqui eu estou testando. Se ele selecionou sim, eu preencho com esse texto. Se não, com esse texto. Se às vezes com esse texto aqui. Caso ele não tenha clicado em nenhum desses três, eu preencho com isso. E lá no final, na hora de mostrar o resultado, eu crio um de informação, um alert ali simples, no qual eu só monto a string com as informações que o usuário preencheu. No segundo exercício, quer dizer, no primeiro exercício, basicamente ele é mais simples até, porque eu só quero mostrar uma de informação, de erro e um de aviso, são mais simples, o usuário não interage com eles, né? Ele só clica no botão de OK. E aí eu tenho os eventos de ação aqui, que lá no nosso controlador a gente vai implementar. Aqui eu fiz o mesmo esquema. Se vocês não quiserem fazer assim, a gente pode fazer do jeito mais tradicional. Vamos fazer esse do jeito tradicional aqui. Vou puxar do dialog aqui. É que eu quis mostrar para aqui que dá para usar tanto o initialize para preencher as informações iniciais, ou seja, distanciar o que eu preciso distanciar antes de mostrar a nossa janela, mas eu também posso fazer separadamente, como eu estou fazendo aqui.
e instanciando só no momento que eu preciso daquele dialog, que inclusive é o mais tradicional, né? É o mais comum de acontecer. Então isso aqui não tem mais, isso aqui eu puxar lá, nosso initialize vai ficar vazio, vou puxar para cá, só preciso pegar o alert, não vou ter mais atributo nenhum aqui. Aqui eu até criei os atributos dos botões, mas isso aqui não é necessário, tá? Porque eu não estou usando eles depois, estou usando só os métodos de ação. Então aqui, ambos os três, o jeito de criar é totalmente igual, o que muda é só o parâmetro, se um é informação, um é erro e um warning, que está dentro desse cara aqui, que é o menu. Então aqui eu tenho os tipos possíveis, ó. None, information, warning, que é aviso, confirmação e erro. Então o jeito de usar dele é bem simples, bem tranquilo, só vai mudar o tipo e o texto que eu vou mostrar ali, né? Então um é para erro, o outro é para aviso, o outro é para informação. Na hora de executar esse cara aqui, o comportamento dele também é bem tranquilo, eu só vou clicar nos botões, dependendo do botão que eu cliquei, ele vai mostrar para nós a caixa de informação, ou a de erro, ou a de aviso. O que muda principalmente aqui nesses três tipos é aquela imagenzinha que aparece ali, aquele logotipo. Ok. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender uns assuntos um pouquinho mais avançados. Então, independente do sistema que vocês forem fazer ali no projeto final, quando vocês tiverem que mostrar vários dados, então, por exemplo, quero mostrar o conteúdo de uma tabela do banco de dados, né? Se eu quiser mostrar isso, o único componente que permite que a gente consiga mostrar isso, eu até posso usar uma lista, embora não seja tão prático de mostrar as informações, né? Porque normalmente lista é para lista de string só, texto simples. Agora, se eu quiser mostrar todas as informações que eu tenho numa tabela com as colunas, aí o ideal é a gente usar uma tabela de fato. Ela é um pouquinho mais complicada de usar, é um componente um pouquinho mais complexo, mas a gente vai ver aqui no exemplo que eu vou dar, que também não é nenhum bicho de outro mundo. Aqui eu vou falar um pouquinho primeiro dessa interface. Para a gente conseguir usar esse cara aqui, a gente tem que entender essas três partes. Então, essa interface observable, que é a forma como a gente vai guardar as informações da tabela, e sempre que tiver uma modificação nesse objeto observável, a alteração vai ser automaticamente mostrada na tabela. Então a gente pode ter tanto um observable list quanto um observable map, similar ao que a gente tinha lá com a relist e hash map. E então a gente tem aqui observable list, observable map, observable set e observable array. Essas são 4 interfaces que o pacote de collections do JavaFX permite para coleções observáveis. Então, sempre que eu tiver uma série de informações, como a gente já usou no Choice Dialog, por exemplo, ou no Combo Box, um exemplo da aula anterior, a gente vai precisar ter um observable list, no caso do Choice Box e do Combo Box, e a gente precisa ter esse tipo de interface implementado. O jeito de usar dele é basicamente igual às coleções que a gente já tem lá em Java, que a gente já usava. E como eu falei antes, isso aqui é o primordial, né? A gente vai sempre ter um listener associado com esse cara, e toda alteração que a gente fizer nele vai ser refletida automaticamente no componente visual que a gente tem do JavaFX. Aqui alguns métodos que a gente pode usar. Então, tendo o observable list, a gente pode adicionar um listener novo, remover um listener. Tem mais alguns métodos que a gente pode usar aqui para esse cara. Na hora de criar uma coleção observável, eu vou criar, por exemplo, se for uma lista observável, eu vou criar observable list, entre menor e maior o tipo de objeto que eu vou guardar lá dentro. Então, por exemplo, se eu for ter uma lista observável de alunos, e eu tenho a minha classe aluno já criada previamente, eu vou colocar aqui o nome da minha classe. Então, aluno com A maiúsculo lá, que vai ser o nome da minha classe. Agora, se eu tenho uma lista de nomes observável, aí eu uso string, que nem nesse exemplo aqui. Vou colocar o nome da minha coleção e depois o jeito de criar é um pouquinho diferente do que a gente fazia com a relist, né? Com a coleção normal que a gente tinha lá em Java. Então aqui para criar eu tenho que usar essa classe fxCollections e chamar um método estático chamado observableArrayList. Então aqui eu estou criando uma lista que internamente usa um array, um vetorzinho,
Então, a ordem importa dos elementos, né? E isso aqui ele vai criar para nós, a gente está usando um padrão de programação chamado Factory, aqui ele vai criar para nós uma coleção vazia. Ok. A gente tem, aqui eu vou mostrar um exemplo bem simples de como usar os listeners, que são, usando inclusive expressão lambda, que são, ou seja, a gente vai criar um objeto que vai ficar, o único objetivo dele ali é ficar esperando ver se vai ter alguma alteração. Então, por isso que é listener, ele está escutando. Se tiver alguma alteração naquele componente, ele vai lá e vai fazer o que a gente pedir. Então, aqui, esquecendo um pouco o JavaFX, vou mostrar aqui para vocês. A gente criou ali, eu criei ali um observable list de strings, instanciei ele vazio, então pedi para o FX Collections criar para mim vazio, e aí eu adicionei um listener. Então, toda vez que for alterado alguma coisa na minha lista, chamada strings, ali eu tenho dois exemplos. Né? O primeiro é um listener de não validado, ou seja, de ter algum problema na lista, e o segundo, que a lista foi alterada. Então, o segundo exemplo ali do add listener é o mais comum que a gente pode ter, que a gente vai usar ao longo dos nossos códigos. Depois eu adicionei ali, dei um add first para adicionar um novo elemento, adicionei um outro elemento na posição 0, adicionei vários elementos, o second and third, com o método addAll, e adicionei na posição específica, ou seja, na posição 1, com o método set, um novo elemento chamado newFirst. Depois criei uma lista comum, uma lista simples, e adicionei a lista inteira ali, só para vocês terem um exemplo, que a gente pode adicionar um array list comum ali dentro, com todos os elementos que a gente quer. E também usei o método remove só para remover alguma coisa. Então, conforme a gente for usando aqui, fazendo qualquer alteração de adição, remoção, modificação de posição, automaticamente, como a gente criou um listener ali, a gente vai ser notificado disso. Então, o código, quando eu dou um add first ali naquela linha, automaticamente, como eu alterei a lista, ele já vai para aquela execução que está ali em cima do listener. Então ele executa, a única coisa que ele faz ali é dizer ó, strings e igual a minha lista atualizada. Né? Então esse código que está sendo feito aqui, está sendo executado aqui porque alguma alteração foi feita. Mesma coisa quando eu adiciono um segundo elemento, que é esse cara aqui, aí automaticamente, como eu fiz uma alteração na minha lista e eu tenho um listener esperando, ele notou que teve uma alteração, aí ele vai mostrar a informação que tem da lista atualizada. Isso aqui é só para entender como é que funciona a ideia de listener. Aqui eu criei um iterador para percorrer a lista observável que a gente tem ali. E da mesma forma, quando a gente remove algum elemento, nesse caso aqui eu estou removendo todos os elementos que tenha T no nome, aí ele vai, toda vez que ele remover, ele também vai chamar o listener, que nem a gente fez antes, quando eu adicionava um elemento novo. Então, para tratar os elementos, os eventos que podem acontecer de uma lista, a gente tem uma série de funções. Então, eu tenho as funções was added, was removed, was replaced, was permuted, para que a gente pode implementar se a gente quiser, para sempre que acontecer uma adição nova, ou uma remoção, ou uma troca de lugar, ou uma substituição, esses caras aqui vão ser executados. Né? Tem alguns outros aqui, métodos mais simples, e toda vez que eu chamar o método next, eu estou indo para o próximo elemento da minha lista. Se eu chamar o método reset, eu volto para o início da lista. Então aqui, nesse caso eu criei a lista vazia, fui adicionar um novo listener, diferentemente do que eu fiz no primeiro exemplo, eu instanciei uma classe listener. Então, para separar o código que eu tinha do método, quando eu for fazer uma coisa mais complexa, eu vou criar uma lista, eu vou mostrar na sequência a classe, eu vou criar uma classe separada para separar o que é o meu listener do que é o meu código comum. E aí fez os mesmos processos que eu tinha feito antes, e aqui a diferença é que ao invés de criar, tirei o slide aqui, né? Mas ao invés de criar o método diretamente aqui do que a gente fez aqui, e instanciar automaticamente, eu posso criar isso como uma classe separada.
A mesma coisa para os mapas, é bem similar, a diferença é que a gente tem aquela ideia de chave e valor, né? A relação entre uma chave e um valor. Então, internamente, eu vou ter sempre uma chave que vai apontar para um determinado valor e as chaves não podem se repetir. Aqui, fiz o mesmo processo. Então, aqui eu tenho um observable map, um mapa observável, que uma string vai apontar para um inteiro. Instanciei ele vazio, com o observable hash map, e depois adicionei um listener para ele, para ficar esperando ali qualquer alteração. Adicionei essa chave com esse valor, aí para a mesma chave adicionei o valor 100, ou seja, ele alterou o valor que tinha, mas a chave permanece a mesma. Adicionei mais dois, num segundo hash map, e adicionei esse segundo hash map no mapa original. Então, vai acontecendo ali o que a gente já tinha feito. Aqui é a mesma ideia do exemplo anterior, para vocês terem como exemplo, mas para mapas. Então, muda um pouquinho ali o iterador, o jeito de usar. E aqui, finalmente, a classe de listener, que eu tinha comentado. Então, se vocês quiserem fazer um listener separadamente, vocês têm que criar uma classe. Se eu criar como private, esse código todo aqui tem que estar dentro da nossa classe original. Se não, eu crio um arquivo separado, põe um public static, public class, pode ser, não precisa ser estático. E aqui eu dou o nome para o nosso listener e ele tem que implementar. No caso, se for um listener de mapas, eu tenho que implementar map change listener. Se for um listener de lista, list change listener, e aí não vai ter os dois campos, porque aqui é para mapas. Basicamente o que ele faz é implementar esse método onChanged, que é a implementação que a gente fazia direto lá naquele primeiro exemplo. Então, finalmente, agora o nosso exemplo de tabelas. Aquilo ali é só para ter noção de como é que funcionam os mapas e listas observáveis. Eu vou mostrar para vocês aqui dois exemplos, se eu não me engano, e ambos vão usar tabelas. Então, eu vou deixar disponível esses códigos para vocês terem como base também. Esse primeiro exemplo aqui, deixa eu achar o código aqui para vocês. Botão com imagem, exemplos 1. E agora, qual que é? Exemplos 2. Vamos ver se é esse. A ideia aqui é mostrar uma tabela de informações no qual vocês têm 3 colunas. Ó. Então, isso aqui poderia ser uma tabela do banco de dados mesmo. Né? Então, aqui eu tenho o primeiro nome, o sobrenome e a data de nascimento, o aniversário. Né? Aqui eu fiz uma codificação diferente para, caso vocês queiram fazer uma formatação diferente para alguma célula, é possível fazer também. Então, por isso que eu coloquei no exemplo, mas não é obrigatório, tá? Deixa eu achar o project, deixa eu ver se é esse o exemplo. Não, esses aqui são os exemplos que eu mostrei antes. Exemplos 2. Botão com imagem. Bom, vamos pelos slides mesmo, não tem problema. Então, aqui a gente tá, nesse exemplo vocês vão ter 4 arquivos. Então, a gente tem um arquivo para a janela, né, para XML, que a gente vai mostrar a tabela. Quando vocês usarem o CineBuilder, tem um componente mesmo de tabela, tá? O programa principal que carrega esse FXML, a classe que representa os objetos. Então, ali eu vou ter uma tabela de pessoas, né? Então, aqui eu tenho que ter a classe pessoa, que é a nossa person aqui, com getSet, todos os atributos. Então, como eu tenho primeiro nome, segundo sobrenome e data de nascimento, tem que ter essas 3 informações como atributos aqui dessa classe. Construtor, getSet, tudo padrão que a gente tem. É interessante botar o toString, tá? Também. E aqui o nosso controlador que vai fazer toda a lógica de negócio. Então, no documento FXML, esse é o componente que representa uma tabela. É um table view. E dentro de cada table view, vocês vão ter um table column para cada coluna que é representada na nossa guia. Então, aqui eu tenho um table view com o seu FXID, eu chamei de person table. E aqui eu tenho 3 table columns, cada um com o seu FXID também. Então, esses aqui são importantes, tá? Então, esse é o nome do FXID da primeira coluna, esse é o da segunda e da terceira. E basicamente é isso.
Não esqueçam sempre de colocar o controlador de vocês, tá? Se tiver um pacote, tem que botar o nome antes com ponto. Esse é o programa principal que carrega esse FXML que eu mostrei agora. Aqui está a classe da pessoa, aqui está uma grande diferença, tá? Então, até o momento a gente fazia uma classe simples, que representava um objeto de orientação a objetos, a gente criava do jeito simples. Então, botava string, float, double. Aqui é um pouquinho diferente. Como esse person representa o objeto da tabela, vocês vão ter que criar uma classe separada aqui. Então, esse cara aqui, para cada atributo que eu tenho, se for uma string, eu vou botar string property. Se for um inteiro, integer property. E assim vai. Então aqui, se eu tiver alguma coisa um pouquinho diferente, que nesse caso aqui é uma data, eu criei como object property do tipo local date. Mas aí vocês podem fazer de jeitos diferentes isso. Se quisesse representar como string aqui, também poderia representar. Na hora que vocês criarem um construtor, vocês vão receber as três informações. Então tem duas strings e um local date. E instanciar um simple string property, simple string property para os dois primeiros, e simple object property, então sempre com essa palavra simple antes do nome que vocês criaram aqui, e passar essa informação que vocês receberam lá como parâmetro para o construtor e atribuir esse objeto para cada propriedade que vocês tinham ali. Criar os gets e sets, então os gets e sets são um pouquinho diferentes também. Então eu vou pegar o meu atributo e dar um get nele, e vou pegar o meu atributo e dar um set nele internamente. Então é um pouquinho diferente essa classe, tá? Tem que ter um pouquinho de cuidado. E na hora de usar no controlador, eu preciso fazer a relação dessa classe com a minha tabela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ter o fxid da minha tabela, e aqui eu criar um table view, e entre o menor e maior dizer que tipo de objeto que tem lá dentro, que é person. Já para as colunas, eu vou usar o mesmo fxid que eu defini lá no fxml, e vou botar essa pessoa está relacionada com uma propriedade string. Já o sobrenome também vai ter uma pessoa, mas está relacionado com também uma propriedade string. E no caso da data de nascimento, eu vou relacionar com um objeto local date. Então, por que eu falei tanto de observable list antes? Porque a gente tem que ter um cara desse associado. Sempre que eu tiver uma tabela, eu preciso ter um observable list relacionado com ela. E a gente nunca vai mexer nela, a gente vai mexer sempre na lista observável. Então aqui eu estou definindo um observable list de pessoas, que eu chamei de person data, e instanciei essa lista vazia. Eu poderia fazer essa instanciação no método initialize também, não tem problema nenhum. E aqui só para testar, no construtor desse cara aqui do controlador, eu estou adicionando 4 objetos novos. Então eu criei automaticamente, só para eu ter como exemplo, 4 objetos ali pessoa, para ser adicionados automaticamente na tabela quando eu crio a janela. Aqui está o meu meta initialize, então aqui eu fiz algumas coisas que não são tão importantes. O importante de todo esse código é essa linha 70. Então aqui é que a gente usa o método setItems a partir do meu table view. Então esse aqui é o fxid lá do table view lá do fxml. Então aqui eu estou fazendo a relação entre o meu observable list com o meu table view. Então eu sempre tenho que dar esse setItems do meu observable list para o meu table view. Se eu não fizer essa relação, a minha tabela não vai funcionar. Todo esse outro código aqui eu mostrei aqui mais para ter como exemplo. A gente precisa fazer essas 3 linhas aqui também, ó, da 39 a 41, tá? Para fazer a associação na célula do valor que a gente tem ali com o valor da propriedade que a gente definiu lá na classe pessoa. Já a linha 37 não é tão importante, a gente está só definindo a política de como é que vai ser feito quando alguém altera o tamanho da nossa janela, o que vai ser realizado ali. E aqui aquela ideia que eu comentei antes, se vocês não quiserem fazer modificação na formatação ali das células, não precisa implementar nada disso. Agora aqui eu coloquei só para vocês terem como exemplo, então aqui eu criei um factory de célula, no qual para cada coluna que eu tiver, eu vou criar somente para o local date. Ó. Então eu só estou fazendo todo esse esquema aqui para o birthday column, que é aquele fxid da última coluna, e aí na hora de atualizar o item, que é esse método aqui, update item, eu seto ele normal, se for vazio, ele só deixo ele vazio mesmo. Caso contrário, eu estou formatando de um jeito um pouquinho diferente.
Então aqui, se o mês desse item for em março, ou seja, o cara nasceu em março, aí eu modifico o CSS para a cor ser de fundo amarelo e a cor do texto ser marrom. Caso contrário, ele vai botar o fundo preto e o estilo não vai ser nenhum. Então, só para vocês terem um exemplo de como é que formata uma célula, as células de uma determinada coluna. Já no segundo exemplo, então esse aqui era um exemplo bem simples, só para vocês terem uma tabela simples, para vocês começarem a testar, tá? Estática. Esse exemplo aqui já é mais completo. Então, isso aqui está mais com relação do que vocês vão ter que fazer depois no projeto final. Qual é a ideia desse exemplo aqui? Vocês vão ter também um table view aqui, mas aqui do lado vocês vão ter uma série de labels para mostrar as informações. Quando eu selecionar um desses caras aqui, automaticamente eu vou substituir aqui as informações que estão selecionadas. Tenho 3 caixas de texto para, quando eu informar novas informações aqui, der um add, ele adicionar um novo elemento no meu observable list. Se eu tiver com um cara selecionado e clicar em delete, eu quero apagar esse cara da minha lista observável e automaticamente ele vai apagar do table view. E se eu clicar em algum deles e clicar em edit, eu vou poder alterar, fazer modificações nas informações. E aí quando eu alterar o objeto, automaticamente, como ele faz parte já da lista observável, quando eu voltar para a janela principal, ele já vai ter alterado aqui na nossa tabela. Então aqui, selecionei um cara, automaticamente ele traz informações aqui nos labels. Eu vou mostrar depois como é que a gente faz isso. Quando eu clicar em editar, vou mostrar uma nova janela, uma janela secundária. Vou preencher essas informações aqui com o que foi selecionado. E aí posso fazer qualquer alteração. Quando eu salvar isso, eu tenho que repassar essa informação lá para o controlador da outra janela. Então isso aqui é um pouquinho complicado, só essa interação, como é que a gente faz isso entre 2 janelas. E quando eu preencher as informações de uma nova pessoa e clicar em Add, esse cara tem que ser adicionado aqui no final da lista. Remover é bem simples, então seleciona um cara, ele vai aparecer as informações, vou dar um delete. Quando eu der um delete, tem que sumir essa informação. E como eu não estou selecionando ninguém agora, essas informações têm que ser limpadas. Esse exemplo tem um pouquinho mais de arquivo, porque a gente tem 2 janelas, né? Tem aquela de editar, que é a secundária que eu mostrei antes, e aí a nossa janela principal. Ambas vão ter o seu controlador, né? Então tem o controlador do editar e o controlador da principal. Eu vou ter o objeto pessoa, que nem a gente tinha no exemplo anterior. Aqui eu criei um factory, uma classe separada para fazer a formatação das células da tabela. E também criei uma não, esse aqui é o main. É isso, o programa principal. Então aqui a nossa tabela pessoa, vocês podem fazer da mesma forma que tinha feito, exatamente o mesmo esquema que eu fiz antes, no exemplo anterior. Aqui é o nosso controlador da tabela da janela principal. Então vou ter todos os fxIDs que eu tinha colocado antes, um destaque aqui para o table view, né? E para a lista observável, que eu vou guardar as informações das pessoas que vão aparecer lá na tabela. Por que eu tenho esse stage aqui, pessoal? Porque a gente tem sempre essa ideia de, quando eu vou abrir uma outra janela, eu quero passar as informações para a janela original. Então, para fazer essa relação, eu vou ter que ter um atributo stage também. Então, aqui... Deixa eu voltar aqui. Opa, me perdi aqui. Voltei. Então, aqui a gente está ainda no controlador da nossa tabela principal. Aqui estão os métodos para adicionar uma nova pessoa, os onActions, para apagar e para remover. Para adicionar, basicamente o que eu vou fazer é só chamar o método add da nossa lista observável e instanciar um novo objeto pessoa a partir das informações que foram preenchidas lá nas caixas de texto. Então, vou dar um getText em cada text field que eu tenho lá, instanciar um novo objeto, adicionar ele na nossa observable list e está feito a adição. E aqui eu estou limpando o texto que aparece no canto ali direito, para não ficar o item selecionado. Então, todos os campos de texto eu estou limpando toda vez, para não ficar informação prévia. A remoção é bem simples, então, através do fxID do meu table view,
eu chamo esse método getSelectionModel para pegar o modelo dentro dele, pego o objeto selecionado no momento, então getSelectedItem, quem está clicado ali, isso vai me vir um objeto do tipo person, e aí eu criei esse método separado aqui para remover essa pessoa. Então, basicamente, que é esse método auxiliar aqui de baixo. Então, eu recebo a pessoa selecionada. Se não for ninguém selecionado, por que eu tenho que fazer esse if? Porque eu posso clicar no método remover sem estar alguém selecionado na tabela, né? Então, caso isso aconteça, ele não vai entrar no if e não tem problema nenhum. Caso contrário, eu pego a minha lista observável, chamo o método remove de observable list, passo o objeto e ele vai remover automaticamente. É importante implementar o método equals tá, em person para a gente não ter problema aqui na hora de remover. Limpo novamente. Aqui eu até poderia criar um método separado, né, para limpar e chamar 2 vezes aqui. Na hora de editar a pessoa, que é um pouquinho mais complicado, né? Então aqui eu tô pegando de novo a quem está selecionado. Para facilitar a minha vida, o que eu fiz? Eu não deixo a pessoa lá. Eu removo ela, reutilizo aquele método que tinha lá, que eu tinha colocado antes, auxiliar. Crio uma nova janela, permito que o cara edite lá as informações e adiciono novamente. Então, como se fosse uma nova pessoa. Então, para carregar uma nova janela, eu vou ter que usar esse código aqui. Então, aqui está o nome do XML da janela secundária de editar. Carrego ela, crio um controlador para ela. Eu vou precisar desse controlador depois. Crio uma cena, crio um state. Aqui, ó, a partir do controlador, eu criei um método lá nele, nessa classe, chamado setPerson. Então, eu vou passar para ele a pessoa que for selecionada. E, além disso, criei um outro método chamado setMainController, no qual eu vou passar a minha classe, o meu objeto. Então, a partir desse cara aqui, desse aqui ele tem as informações lá da pessoa que tem que ser editada, e a partir desse aqui ele consegue voltar para a janela principal. Então, aqui eu setei o título, setei a cena, dei um set always on top para sempre ficar na frente da janela principal, e a gente não conseguia editar a principal, só editar a secundária. Dei um show e aqui eu escondi, eu optei por isso, então eu escondi a nossa janela principal. No método initialize, que é aquele método que faz tudo que a gente tem que fazer antes de carregar a janela e mostrar, aqui eu fiz as configurações da tabela, tá? Setei aqui, preenchi as informações da observable list a partir desse método getItems, do nosso FXID, e preferi fazer usando o setMouseOnClicked. Então esse é um evento que pode acontecer quando alguém clicar em cima do table view. Eu estou pegando quem está selecionado. Se for o cara clicou mal na tabela e ninguém conseguiu selecionar nada, a gente só limpa aqueles campos que tem à direita. Caso contrário, se ele selecionou alguém, a gente pega as informações da pessoa selecionada e preenche aqueles labels que a gente tem ali à direita. Aqui uns métodos auxiliares, são só para mostrar esse stage novamente da janela principal. Isso vai ser chamado lá na janela secundária. E aqui para setar o stage também que a gente vai precisar. Lá no controlador da janela secundária, eu vou ter os FXIDs dos campos de texto que ele vai poder editar. Aqui eu tenho o método que vai ser executado quando o cara clicar no botão de sair. Então eu vou chamar o controlador, a partir do controlador da janela principal, vou chamar aquele método mostrar que eu mostrei aqui, ó. Esse cara aqui, então ele vai pegar o stage da principal e vai dar um show. Ela vai magicamente aparecer novamente. E aí eu vou dar um hide dessa minha janela secundária de edição. Na hora de salvar, que é o outro botão que a gente tem na janela, eu vou pegar as informações dos textos, ou seja, o cara terminou de editar, clicou em salvar, pego essas 3 informações e como eu tinha apagado essa pessoa anteriormente lá, eu vou adicionar como se fosse uma nova. Então isso facilita a minha vida. E esse método add, eu estou chamando do observable list que eu tenho lá no controlador como um atributo estático. Chamei o mostrar novamente e dei um hide na minha janela principal. E no initialize desse controlador editar, não vou precisar fazer nada na configuração dele. E quando eu der um setPerson, eu vou passar essa informação lá para os meus campos aqui, ó, meu campo de texto aqui de edição, as informações que me passaram lá do controlador da original.
Sei que é um pouquinho confuso essa parte de interação entre duas janelas, mas é bom para vocês terem um exemplo, né, mais prático ali de como é que funciona essa interação entre duas janelas ali. Vocês têm um exemplo já implementado. Então, assim, pessoal, eu não vou pedir tarefa específica, tá? Vocês não vão ter que implementar nada em excesso. A tarefa que vocês vão ter essa semana, que eu quero que vocês façam, é começarem a fazer os FXMLs do trabalho de vocês. Então, quem quiser continuar seguindo na ideia de livros, pode seguir, porque já tem alguma coisa, já tá por dentro, né, da classe, e já fez alguma tabela lá no banco parecida. Quem quiser partir para algum outro tipo de objeto para guardar, não tem problema nenhum. Então, eu quero que vocês deem esses dois starts. Criem a tabela no banco de dados e criem os FXML. Não precisa se preocupar com o controlador, nada. Só usar o CineBuilder lá e criar a janela do jeito que vocês acham que vai funcionar. Se quiserem usar como base esse exemplo que eu deixei ali, o último, não tem problema nenhum. Quem quiser fazer um layout diferente também não tem problema. Alguém tem alguma questão de hoje aí, do trabalho? E aí, professor, a avaliação final vai ser esse trabalho ou vai ter Vai ser alguma esse outra? trabalho. Eu vou fazer por partes, né? Então, eu quero ir acompanhando como é que vocês vão evoluindo no trabalho, né? Mas deixa eu só abrir aqui o projeto, o esquema de nota de vocês aqui, para eu me lembrar certinho. Então, vocês tiveram aquela tarefa 5, né? Há um tempo atrás, que valia 40% da nota, e o trabalho final, que é esse que vocês vão começar a fazer agora, vai valer os outros 60. Mas aí, para valer a presença dessas semanas anteriores, aí eu quero que vocês façam ele por partes. É por isso que eu peguei ele, quero que vocês vão fazendo ele, é pra gente só para ter uma relação com a presença, eu já quero que vocês entreguem alguma parte, entendeu? Certo, senhor. Mais alguma questão? Então, assim, ó, só para relembrar, o trabalho de vocês tem que ter uma tabela, pelo menos, né? Então, pode ser um cadastro bem simples, é só para vocês terem uma experiência de como usar o JavaFX. A disciplina é um pouco curta, né? Então, a gente está vendo JavaFX só na metade dela ali. Então, mas eu queria que vocês tivessem uma experiência um pouco mais prática, por isso que eu dei esse trabalho. Mas quem quiser seguir ali aquele modelo ali de exemplo que eu dei, do código, pode seguir, não tem problema nenhum.